Vou fazer um parênteses aqui, vou pedir uma aula rápida aqui Claro, sobre como funciona, porque acho que, enfim, até quem está ouvindo talvez não entenda, assim, mas você falou então que são 108 cooperativas de crédito e eles atendem públicos diferentes, ou é o mesmo público? o público ele é o mesmo, como vamos fazer aqui uma comparação só para ajudar as pessoas que não conhecem a entender. No final do dia, é uma atuação de varejo. A única diferença, ou a principal diferença, é que as cooperativas de crédito não atuam naquele no varejo Brasil, uma mesma cooperativa. A cooperativa ela tem a sua região de atuação, Entendi. né? Então nós temos hoje, o Sicredi tem mais de 108 cooperativas, tem aproximadamente 3.000 agências, né? No Brasil, são 6 milhões de associados, Entendi, são né? 3.000, são quantas? 3.000 que você falou? Aproximadamente 3.000 agências, Só que né? aí Nós temos localmente você tem uma cooperativa que toca, sei lá, a região do Rio. isso, exato. Tem a cooperativa, por exemplo, eu sou associado da Sicredi União Metropolitana, cooperativa da região metropolitana de Porto Alegre. Mas também a cooperativa mais antiga da América Latina é a Sicredi Pioneira, né, que tem exatamente 120 anos, de 1902, né? Nasceu lá em Nova Petrópolis. Por isso que o sistema Sicredi ele é o sistema de cooperativas mais antigo da América Latina, porque a primeira cooperativa surgiu em Nova Petrópolis. Caraca, sim. E surgiu a partir da iniciativa de um padre Theodor Amistad, que trouxe o modelo cooperativo da Europa, né, para cá, e Uhum. aí para desenvolver as regiões. E, cara, Falando de muito louco. cooperativismo, Eu ia comentar assim que eu acho muito louco como é que vocês fazem essa atuação assim. E minha curiosidade é saber assim, como é que é a questão de autonomia e governança de tantas cooperativas, assim. claro que o sistema tem uma governança, todas as cooperativas elas estão sujeitas, né, para poder atuar em sistema, mas elas têm uma autonomia comercial, por exemplo. Então, as cooperativas, por exemplo, né, a cooperativa ela oferece um crédito à taxa mais apropriada de acordo com, claro, com a gestão de risco e tudo mais, mas dá à cooperativa porque a liquidez, no final do dia, a cooperativa ela é uma instituição financeira lá. Vamos dizer assim, ela abre e fecha o seu caixa, né? Então, muitas vezes você vai encontrar, você tem cooperativas então em momentos de maior liquidez, elas estão disponibilizando mais crédito para os seus associados e outras cooperativas que talvez estejam em um momento que elas não estão disponibilizando tantas possibilidades de crédito para os associados pelo momento, pela liquidez daquela cooperativa. Então as cooperativas têm autonomia para as suas estratégias comerciais, mas existe uma estratégia de marca do sistema, né? Uma estratégia comercial que atende a todas as cooperativas, né? Até pensando nas questões do digital, por exemplo, né? Para que o Sicredi ele consiga ter um padrão comercial e principalmente de marca, né? E o Sicredi ele é reconhecido por isso, um sistema que tem uma certa Sim. unicidade, né? As pessoas conseguem enxergar um mesmo Sicredi em diferentes cooperativas, né? E essa é uma Uhum. conquista do sistema, né? De ter conseguido atuar dessa forma. É como se tivesse, sei lá, a autonomia na distribuição ali do produto, mas o que for compartilhado, você tem um fundo onde todo mundo contribui ali para ter a tecnologia que vai ser dividida, o marketing que é E para todo mundo e etc. isso aí, isso Entendi. aí. E aí isso é feito no centro administrativo onde eu fico, por exemplo. Entendi. O centro administrativo Sicredi é o corporate, digamos assim, Aham. que atende as centrais regionais, né? São nas 5 regiões do país. E as centrais realizam um trabalho de desenvolvimento regional junto às cooperativas, desenvolvimento principalmente nas questões de estratégias comerciais, desenvolvimento de negócio e de posicionamento nas Uhum. cooperativas das regiões. Dão esse apoio de desenvolvimento mais para as regiões das suas cooperativas. E o centro administrativo provê os serviços para que as cooperativas possam operar. Tem o banco cooperativo, que fica no centro administrativo, que provê acesso ao mercado financeiro, Uhum. né? E a relação com o Banco Central, e plataforma tecnológica, experiência, internet banking, enfim, tudo isso está no centro administrativo. E foi aí, e é aí no centro que vocês falam assim, pô, beleza, agora eu preciso convencer todo mundo a investir no Open Finance aí, que, enfim, vai ser um negócio importante, a gente tem que fazer. Vocês, por exemplo, quando vem uma obrigação, porque assim, eu vi no diretório, eu via muita cooperativa, assim, vocês,
Vocês fazem inscrição só pelo nome da nacional? Ou dependendo de qual for, tem que entrar várias? Como que funciona isso? Essa foi uma história que foi um capítulo à parte ali no diretório do Open Bank, né? Porque a gente teve que explicar isso, inclusive para a Radian, né? Aham. Não sei se eu posso citar o nome aqui, Gabriel, qualquer coisa. Não, aqui é à vontade, mano. Eu já, inclusive, eu tô pra trazer eles aí pra conversar também. Então, tu imagina que assim, ó, é algo novo para ti que é brasileiro entender. Tu imagina tendo que explicar isso pro britânico lá, né? Cara, do diretório, como é que funciona esse negócio cooperativo. E a gente explicou. O pessoal, inclusive, brinca comigo até hoje, que tá gravado esse momento com o meu inglês do Joel Santana lá explicando. Mas, cara, hoje esse foi um modelo que a gente brigou muito na estrutura de governança e ele foi implementado, né? Que é ter um guarda-chuva que a gente chama de estrutura de confederação, né? O Sicredi, como ele é um sistema de 3 níveis, assim como o Sicob, por exemplo, que é outro sistema de 3 níveis, o sistema Cressol também, nós temos a confederação, que é essa estrutura de serviços, né? Então nós criamos a Confederação Sicredi. A experiência ela acontece toda no diretório de participantes pela Confederação Sicredi, mas o registro de participação ele é individual por cooperativo, né? Então nós tivemos que fazer 108 registros no diretório de participantes, né? Foi por isso que eu fiquei maluco lá um dia. Eu falei, caraca, meu. Eu comecei a olhar e fazer uma conta. Pô, tudo que a cooperativa tá registrada aqui foi aqui. Sabe? Por que esses caras estão arrumando? Eu não tava entendendo nada. Eu falei, pô, tipo assim, eu não consegui entender. Na minha cabeça eu tava até imaginando. Eu falei, pô, não deve fazer assim. Cada um tá fazendo por si só a implementação, cara, que deve ser muito dinheiro, não deve fechar a conta, sabe? E o que acontece? E isso está escrito na resolução conjunta, né? Que cada instituição financeira participante precisa se registrar no Ah, e PB. cada um no certificado. Isso. Tá? E aí o que nós fizemos então? Né? Não, a certificação acontece pela estrutura de confederação e isso foi também definido no modelo, tá? Mas o registro, dizer assim, para fins legais, eu sou participante do Open Bank, que é no nível de instituição financeira. Então a gente teve que fazer isso para todas as cooperativas, o Sicoob também e os outros também. Só que qual que é o ponto? E aí a gente trabalhou muito isso na estrutura. Eu participei do GT de infraestrutura, né, nessa época, foi uma época fundamental para a gente poder garantir que as cooperativas de crédito elas estavam sendo consideradas no modelo. Porque no Brasil, o maior volume de instituições financeiras é de cooperativas de crédito. São mais de 800, se não me engano. Não Caraca. acompanho o número agora. Então, no diretório, se você for olhar cooperativa de instituições financeiras registradas, a maioria é cooperativa de crédito. É o que tem o maior volume de instituições no Brasil é de cooperativas de crédito. Tá? Porque na prática é como se você pegasse uma instituição, sei lá, um Itaú, só que tu pegar as regionais, tu começou que são instituições independentes que se coordenaram ali, e aí isso dá uma quantidade de instituição absurda, né? Isso. Exatamente. Então, foi um trabalho árduo que nós fizemos ali na estrutura do diretório e hoje ele permite que as cooperativas possam se representar pela sua estrutura de confederação quando isso existe, que é o nosso caso, né? Porque qual foi o ponto que nós pensamos, né? Imagina as plataformas de comparação com base no Open Data, fase 1 do Open Data. A pessoa vai buscar, por exemplo, produtos e serviços oferecidos pelas instituições financeiras, ela ia encontrar 108 vezes o mesmo produto. E aí o nosso ponto foi, gente, isso aqui, ao invés de ajudar o consumidor que não conhece, vai prejudicar. Aham. Vai ser muito confuso, muito complexo. Ele precisa enxergar Sicredi. E para isso a gente precisa criar essa estrutura de confederação. É o que ele vê, né? Ele vê na rua, se crede, é a massa dele. Então foi importante, né? A gente fez esse movimento para o Sicredi e para poder participar dos GTs ali e poder explicar tudo isso, né? E a todo momento a gente precisa explicar, tá? Que é algo que realmente para quem não está no dia a dia, não entende, traz complexidade de entender como é que funciona essa estrutura de cooperativas, né? Porque ela é como se fosse uma pirâmide invertida. O associado ele é dono do negócio, porque o associado ele não é exatamente cliente da cooperativa, ele é associado, ele aporta um capital, né? E esse capital mantém a cooperativa. Então, eu sou o dono da cooperativa União Metropolitana, assim como todos os outros associados. Uhum. Então, o Sicredi tem 6 milhões de donos, que são atendidos por 108 cooperativas. Essas 108 cooperativas são
suportadas regionalmente pelas centrais, e quem suporta tudo isso é o centro administrativo, para que tudo isso aconteça, né? Então as decisões vêm das cooperativas, elas que são as protagonistas, digamos assim, nessa Cara, questão comercial. e é muito louco ver isso funcionando. Se você falasse pra mim agora, pô, Gabriel, vamos criar uma parada que vai funcionar assim, nunca vai parar de ter um negócio desse, cara. Que maluco. Cara, é muito louco você ver que eu fiz, cara, eu acho que eu nunca contei isso aqui. Eu fiz técnico em agropecuária, cara, no meu ensino médio, eu tive aula de cooperativismo, cara. Então, e aí eu sou muito próximo de, cara, cooperativa de leite, outros tipos de cooperativa e tal. É, mas é um modelo muito maneiro, cara, muito maneiro, assim, ver como é que é, uma organização, enfim, obviamente não começou desse tamanho, como é que chega numa estrutura dessa.